tenho certeza que nós estamos hoje recebendo agora na Marina uma das biografias mais inspiradoras do nosso tempo no mundo, não apenas no Brasil. Marina, obrigado. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a Deus e agradecer ao pastor Ed René, a pastora Silvia, a Fernanda, todos vocês que organizam esse lugar de encontro tão relevante e significativo. E na internet, eu aprendo isso com as minhas filhas, né, Bosco? Que quando tem algo assim muito grandioso, elas disseram, mãe, o que é que eu faço com isso, né? Então, eu vou receber da seguinte forma. Quando vem algo muito grandioso para a gente só pode entender de uma forma. Aquilo que é dito, como foi dito pelo meu querido amigo pastor Ed, pelo Bosco, enfim, é aquilo que está dentro de vocês. Vocês apenas projetaram em mim aquilo que vocês são, aquilo que está dentro de vocês. Então, eu sou apenas o pretexto para essa revelação. Eu fiquei embevecida, não é? Vocês sabem que o pastor Ed René, ele me pastoreia. E dizem que ovelha complicada precisa de muitos pastores. Então, o pastor Ed René, é o meu pastor lá em Brasília, o pastor Adma Daniel, é o pastor Valdinei, é o pastor, meu amigo, o pastor Levisão. Eu vou parar por aqui, senão você vai achar que é mais complicado do que vocês possam pensar. Mas eu gosto muito da frase de um pensador católico, que uma vez eu citei ele para uma amiga minha, uma intelectual muito competente, e ela disse, mas ele não é aquele catolicão, assim, conservador? Era o Chesterton. E eu acho que é do Chesterton essa frase. E ele diz que a verdade não está com nenhum de nós, que a verdade está entre nós. E tem também um psicanalista que deu uma grande contribuição, chamado Winnicott, que minha amiga Patrícia, você está aí, Pati, não tinha visto você, Pati. O Winnicott, ele trabalha as questões dos dilemas das nossas subjetividades, do nosso inconsciente, reivindicando um espaço entre, de que as coisas, elas existem nesse espaço entre, em que você tem aqui as existências, as realidades muito cristalizadas de um lado e de outro, e você tem, não é, esse meio, né, esse espaço entre, e as coisas acontecem nesse espaço. E eu gostei da ideia de que a verdade não está com nenhum de nós, e ela está entre nós. E é por isso que há diversidade. Em função da diversidade, no espaço da diversidade, que a gente consegue ter, não é, pequenos vislumbres da verdade, porque ela nunca vai ser definitiva e vai ser sempre parcial, progressiva, não sei como se diria isso. Diferentemente do Francisco Bosco, eu não tenho aqui uma formulação acadêmica para trazer, não é? E nós acabamos de ficar aqui num estado de embevecimento com essa apresentação. E o relógio até parou. Você disse que não acredita em Deus, mas na Bíblia tem um momento em que o relógio para. E é para que... Você não duvida. Então, o relógio parou. E o relógio parou para um ateu falar, olha que coisa linda, como Deus é maravilhoso. Bem,
eu não tenho uma formulação acadêmica, eu tenho uma experiência vivencial. E é essa experiência vivencial aqui que eu vou repartir. É quase que uma bricolagem. Eu sou artesã também e vou fazer aqui uma bricolagem para conversar. Eu já mudei tudo, viu, Jane? Não é? Porque o processo ele é vivo. A conversa é viva. E quando uma fala faz questão em você, você tem que aproveitar esse momento para dialogar com essa fala. E foi isso que aconteceu. Eu agradeço por falar depois do Bosco. Então, eu vou trazer aqui algumas coisas. Primeiro, algo que eu aprendi com Edgar Morin, de que existem comunidades de pensamento. Não é? Ele fala que a gente opera numa frequência, às vezes filosófica, política, social, cultural, que ele chama isso de comunidade de pensamento. E talvez aqui a gente tenha instalado uma comunidade de pensamento. Porque quando a gente encontra essas pessoas que fazem parte da comunidade, não importa se você está vendo a pessoa pela primeira vez, a sensação que você tem é de que você já conhece a pessoa há muito tempo, que você é vizinho da pessoa. E, se você não tomar cuidado, daqui a pouco, né, na minha tradição, que é muito próxima dos indígenas, você bate na casa da pessoa e diz, eu resolvi passar umas férias aqui. Né? Parece que é tão íntimo assim. A comunidade de pensamento. Né? E essa comunidade de pensamento, ela acontece, mas no espaço, talvez, da política, da religiosidade, daquilo que a gente faz, a gente funciona muito também por identificação. A gente se identifica com determinadas questões. O problema da identificação é que ela é inconsciente. Você se identifica inconscientemente com algo. E ao estar identificado com algo, quando você se desidentifica, já é um caminho sem volta. Se eu imagino que se eu sou copo, e de repente eu percebo que não sou copo, eu sou Marina e um copo, não adianta mais eu insistir e querer voltar a ser copo. Já era, é um caminho sem volta. Não sei se está dando para entender o raciocínio. Então, uma pessoa que vive uma identificação que é inconsciente, não adianta você ficar fazendo apelações puramente verbais, ou seja qual for, é um fenômeno que não vai acontecer. Só quando alguma coisa, um gatilho, na psicanálise isso acontece no espaço da análise, mas também no espaço de fé isso pode acontecer. A conversão, por exemplo. Por que você diz, eu sou uma nova criatura? Porque você se desidentificou com a velha criatura, e você agora, de fato, você se sente como uma nova criatura. Você já viu alguém chegar e contar tudo o que você fez de errado num púlpito aqui, para as pessoas, falando de você mesmo, como se você estivesse falando de uma outra pessoa? E a tua esposa está na tua frente e você fica falando tudo o que você fez, que você não gostaria que ela soubesse, ou o teu esposo soubesse, estou aqui usando uma linguagem, não é? Mas você fala como se você estivesse falando de uma pessoa que não existe mais. Isso é um processo de desidentificação e de uma identificação com uma outra criatura. Na Bíblia a gente fala de nova criatura, não é? Essa nova criatura. Agora, o que nós temos hoje em relação à política, para mim está dentro de uma quadratura maior. Nós vemos de um processo histórico, social, político, econômico de identificação, e, de repente, em função de inúmeros fatores, a gente está vivendo muitas desidentificações e o rompimento do laço social, que agora vai para o extremo do rompimento até mesmo do laço pessoal. Como é que funciona isso? Eu venho de uma cultura, de uma cosmovisão, que é uma mistura dos postulados denotativos do saber,
moderno, de certo e errado, com a tradição do saber narrativo das populações tradicionais, do saber escutar, do saber, enfim, ver e do saber fazer. Na Bíblia diz que a gente pode ver e não perceber, não é isso? A gente pode ouvir e não compreender. E a gente pode até ouvir e compreender, ver e perceber e não fazer. Aí a gente vai para o terreno da hipocrisia de uma árvore que não dá frutos. Na tradição do saber narrativo, ela vem sobretudo desse: ouvir e compreender, ver e perceber e saber fazer. Esse conhecimento, essa tecnologia, nós não sabemos como lidar com ela no mundo da ciência moderna. Mas o que nós somos é uma mistura de tudo isso. E o Roberto Gambini, no seu livro maravilhoso, chamado Espelho Índio, ele vai falar exatamente disso. A nossa raiz histórica, social e econômica, ela vem de uma visão de um mundo europeu que chega aqui no Brasil e percebe os indígenas, que são nossos povos originários, iguais a uma árvore, a uma pedra, a um pássaro, como se eles fossem seres que não tinham alma, que não tinham história, que não tinham cultura. E isso eu não sei se é ele ou o Darcy Ribeiro, como eu disse, não sou acadêmica, então eu vou aqui fazendo a minha bricolagem. Né? Cria um espaço de lugar nenhum. Não sei se é ninguémtude, eu acho que é a ideia da ninguémtude. Nós vemos desse lugar de nada. Porque o europeu nos colocou nesse lugar de ninguémtude. E essa ninguémtude, não é? Ela acontece por um recalque. Nós, de fato, não somos, nós não existimos. E como é que a gente deixa de existir? A gente não poderia deixar de ser totalmente indígenas, porque se nós fôssemos, deixássemos de ser totalmente indígenas, nós seríamos tratados como os escravizados. Iríamos para esse lugar dos escravizados. Porém, não poderíamos ser tratados como genuinamente originários, porque senão nos seria dado o direito da terra. Então, não ser nem alguém que digamos assim, é totalmente um indígena, um originário, e não ser, não é, alguém que vem desse outro lugar, que tem algum direito, que pode reivindicar um direito, coloca a gente nesse espaço de ninguémtude. E o Brasil tem uma polarização que ela é ancestral. Essa polarização ancestral que a gente vê e a gente reclama dela, mas ela está dentro de nós. Primeiro é a negação da nossa condição mesmo de índio, de indígena, para poder existir. A gente briga com esse recalque. Agora, quando isso se traduz para fora, não é? Que se derrama para fora, o que acontece? A gente polarizou com a metrópole. Era uma polarização entre a colônia e a metrópole. Entre a ideia de ser império ou de ser uma república, entre ser um país agrícola ou ser um país industrial. E a gente vai caminhando. Aí vou dar um pulo, entre ser uma democracia e ser uma ditadura. Só que a gente vai enfraquecendo, empobrecendo isso. E a gente chega onde nós chegamos. Porque nós deixamos de polarizar em relação, não é, a um regime de governo, a um modelo econômico, a um sistema político, democracia ou ditadura, agricultura ou indústria, enfim, império ou república. E nós começamos a polarizar entre democracia ou ditadura, já tem a ver com a questão política, o regime, né? A gente polariza entre Arena ou MDB. A gente polarizou depois, dando um salto, entre PSDB e PT. E aí a gente achou que era pouco diminuir isso e a gente foi polarizar entre pessoas. Né? E a gente chega a essa eleição.
vivendo mais do que aquilo que a gente chama de um retrocesso. O que está acontecendo no Brasil não é um retrocesso. É algo mais grave, mais profundo. É uma regressão. O que é uma regressão? É quando você volta a um estado anterior àquele que você já havia avançado. Nós já tínhamos passado do período em que a gente imaginava que os nossos governantes, eles tinham uma unção de Deus, pelo menos no mundo ocidental, para poder ser rei e rainha. E nós substituímos as monarquias pelas democracias. E isso aí tem toda uma história, não tenho tempo de falar aqui. Mas nós fizemos esse movimento. Ao fazermos esse movimento, não é mais os laços de consanguinidade, algo ontologicamente que me capacita para ser o governante, mas na democracia eu vou escolher, teoricamente, aquele que tem as melhores capacidades para nos governar. Como é que nós regredimos? Não é mais, vou usar aqui metaforicamente falando, né, do que aconteceu, acaba de acontecer. Polarizar entre Lula e Bolsonaro. Nós fomos para um lugar anterior a isso, porque quando é regime de governo, modelo econômico, polarização entre pessoas, nós ainda estamos no terreno do humano, daquilo que a gente consegue lidar. Mas agora nós estávamos polarizando entre as forças do céu e as forças do inferno. Certo? É uma regressão entre um Messias e um anti-Messias. Não existem categorias políticas, sociológicas para lidar com isso. É algo que está num terreno muito perigoso. E quando eu percebi esse movimento, eu pensei, é muito difícil achar uma chave de conectividade para conversar com isso. É muito difícil. Agora, por que eu falei a história da desidentificação? O movimento que tem que ser feito é um movimento que abra espaço de sentidos, de diálogo, de conectividade. Nós não podemos achar que 58 milhões de brasileiros descartam. Concordo inteiramente com o Bosco. Nós não podemos achar, não é, para o outro lado, que os 60 milhões, para esse, também descartam. Não. Nós temos uma base comum. Essa base comum é o ponto de partida. É a pedra de toque, aí, se a gente pode achar. O que é que nós somos? Somos seres humanos. Essa é a nossa base comum. Em cima dessa base comum, a gente pode conversar. A gente pode ser totalmente diferente, mas nós somos seres humanos. E ao sermos seres humanos, diz o Jean Ansaldi, em cima dessa base comum, a gente pode se interpelar, aprofundar as nossas diferenças, mesmo que seja para que cada um possa ir mais fundo na sua respectiva direção. Você é um ateu, mas a gente conversa. E a gente aprende. Você é uma pessoa que tem fé? Fé, não estou dizendo que tem que ser evangélico, certo? Mas não tem problema. A gente conversa, porque nós somos seres humanos. Existe um espaço de conectividade. Você vai aprofundar a tua direção, eu aprofundo a minha, mas a gente não perde a nossa base comum. O que está acontecendo com a gente é o risco de rompermos o laço social, de não perceber o outro como sendo também um humano, que é uma grande contribuição do judaísmo. E quem está dizendo isso não sou eu, é um psicanalista que infelizmente já nos deixou, que é o Contardo Caligares. Ele diz que, né, o judaísmo ele introduz o conceito de humanidade, porque antes você iria orar pelo seu Deus, para o seu Deus. E se eu sou desse Deus, o resto, que esse Deus expruda. Porque eles não pertencem ao meu Deus. O Deus da minha tribo é o Deus que vai destruir o Deus da tua tribo. Que não é o meu povo, que não é do meu Deus. Tu não é nem um humano. Mas o que o judaísmo diz?
quando o estrangeiro vier aqui, nesse muro, nesse templo, e orar, vindo de qualquer canto do mundo, ouve a sua oração, e faz chover, e faz isso, e faz aquilo, e etc, etc. Ele funda o conceito de a humanidade, todos somos filhos de Deus, e a oração era para ser ouvida pelo hebreu, pelo judeu, pelo ateu, que se der uma escorregadinha, né, faz mesmo que um funcionário que eu tinha, que era ateu de carteirinha. E aí foi um avião monomotor, o ministério não tinha muito dinheiro, para uma viagem. E começa a tempestade, a nuvem escura, e ele disse, agora que eu não sei rezar. Aí ele disse que só dizia assim, Deus da ministra me socorre, Deus da ministra me socorre. E quando ele chegou, ele fez questão de me contar essa história. E vocês já sabem que o avião não caiu, porque ele me contou a história, correto? Então, nós estamos correndo o risco de não perceber mais o outro como um humano. Se esse humano, que não é mais humano, faz o bolo de aniversário com a fotografia de alguém, eu vou lá e mato. Se esse humano está comemorando a sua vitória e com seus amigos, eu posso ir lá e matar. Ele não é humano. É algo terrível. Isso é o rompimento do laço social, do laço pessoal. Isso não pode acontecer porque é muito perigoso. A Hannah Arendt chama isso de banalização do mal. A banalização do mal, não é em si mesmo o mal radical, certo? O mal radical é quando o outro que me sustenta, o outro que me acolhe, o outro que me percebe, o outro que me escuta, ele pode ser descartado porque eu só consigo olhar para o meu próprio espelho. O Caetano Veloso diz na música que Narciso acha feio que não é espelho. Ele falou do nosso narcisismo aqui, certo? Essa atitude narcísica em que eu elimino a sustentação do outro, desse outro, porque o outro é o outro mesmo, é o diferente, no sentido dessa convivência, da singularidade do que é o humano. Nós estamos aqui, parece que a gente pensa a mesma coisa, sente da mesma forma, vê do mesmo jeito, mas nós somos singulares. A forma como você está me escutando, como você está me vendo, é única, única. Mas existem pontos de conectividade, de comunicação. Por isso que a gente consegue conversar. Somos humanos. Eu estou falando com pessoas que são pastores, não é? Eu sou uma mulher de fé. Eu aprendi que a Torre de Babel foi um castigo de Deus. E os homens ficaram no mesmo lugar, falando a mesma língua, construindo uma torre para chegar ao céu. E Deus falou com o Espírito Santo, assim, muito cheio de graça, né? Olha o que eles estão fazendo, né? Vamos descer aí, vamos confundir a língua deles. Vamos espalhar ele pelo mundo inteiro. E as pessoas dizem que isso foi um castigo de Deus. Pelo contrário. Deus abençoou o homem na sua atitude prepotente de chegar a Deus por si mesmo, com algo maravilhoso. Ele confundiu as línguas, e nós falamos várias línguas. Olha que maravilha, eu falo português, mas o Brasil, que a gente pensa que é só o português, tem cerca de 220 línguas. São mais de 280 povos. E se a gente pensa no mundo, a variedade de línguas. Agora vamos ver que nós fomos espalhados pelo mundo. A variedade de paisagem. Quem é que tem o pão de açúcar? Os cariocas, certo? Quem é que tem a floresta amazônica, não é? Que tem uma árvore com 40 metros de altura, 2 metros de diâmetro. Você bate o machado, sai faísca, um cumaru de ferro. 800 anos o cumaru tem. Quando os portugueses chegavam aqui, o cumaru já estava lá, certo? Isso é a beleza da diversidade. Não foi uma maldição, foi uma bênção. Mas as pessoas tentam mostrar que a diversidade é uma maldição. Não é. É a forma como a gente deve viver e existir nesse mundo que deve ser necessariamente plural. Eu não sei como é que
que está o meu tempo, mas o Freud, ele diz que tem 3 impossíveis. 3 impossíveis. Ele diz que é impossível curar, é impossível governar e é impossível ensinar. Graças a Deus que eu aprendi isso. Porque eu sou professora, eu sou política. Não é possível governar, eu sou professora, uma contradição. Não é possível governar, eu sou política, parece uma contradição. E a minha avó era parteira tradicional. É impossível curar. O Lacan acrescentou uma coisita a mais. Ele diz que é impossível fazer desejar. Ou o desejo está aí dentro de nós, de você, ou não tem quem enfie o desejo em você. Ele pode ser recalcado, inibido, o que for, mas chega um momento que você pode ter contato com esse desejo e ele vai aparecer. Eu não vou enfiar um desejo, ele está aí, certo? É impossível fazer desejar. E o ser humano tem capacidade infinita de desejar. Infinita de desejar. Como é que a gente lida com todos esses impossíveis em algo tão complexo que a gente precisa ensinar, a gente precisa governar e a gente precisa curar, inclusive das nossas feridas narcísicas, inclusive das nossas feridas da alma, que eu acho que esse é um momento de grande adoecimento de alma que nós estamos vivendo. É porque a cura não é o médico que nos cura, ou esse organismo reage e se cura, inclusive com a ajudinha do remédio que o médico dá, ou não tem. Tanto é que a gente morre, correto? A gente é que se cura, não é? No ensinar, você é que aprende. Eu não tenho como, é você. Você está dotado da capacidade de aprender. Alicia Fernandes diz que, inclusive, o ensinar e o aprender é uma linguagem. E ela escreveu um livro maravilhoso chamado Idiomas do Aprendente. É maravilhoso, é uma psicopedagoga com a qual eu fiz a minha formação em psicopedagogia. Então, é você que aprende. E eu aprendi isso me percebendo como psicopedagoga, quando eu fiz a minha formação. Aí eu fui descobrir essa história de Piaget. Olha, eu fui analfabeta até os 16 anos. A primeira vez que eu fui chamada numa sala de aula, a professora falou, Maria Osmarina da Silva. E eu fui na mesa da professora. Quando eu cheguei na mesa da professora, ela disse, o que você está fazendo aqui, menina? Eu tinha 16 anos. Quando a gente chama, você responde presente, não vem na mesa do professor. Você é abestada? E todo mundo riu de mim. Eu fiquei com muita vergonha. Eu nunca tinha ido numa sala de aula. E eu disse, eu nunca mais vou voltar nessa escola. E no dia seguinte eu pensei, se eu não voltar mais nessa escola, naquela escola, eu vou ser chamada de abestada para o resto da vida. Eu vou voltar. E eu voltei para aquela sala de aula. Mas aconteceu uma coisa interessante, que quando eu entrei na sala de aula no Mobral, a professora estava ensinando os dígrafos e os fonemas. Tudo isso é essa história de aprender, que é impossível ensinar, correto? E eu fiquei olhando para aquilo, tinha o desenho lá, banana, B mais A, Bá, N mais Naná, ela dizendo para os alunos, que já estavam desde o início do ano. Eu entrei em setembro, o curso tinha começado em fevereiro. Eu não sabia ler e escrever, mas eu sabia matemática, porque eu aprendi com meu pai, que veio do Ceará e sabia até o 3º ano primário, e isso era muita coisa naquele tempo, e me ensinou as contas para não ser enganada na hora de vender a borracha, porque tinha que fazer um desconto de 17%, e os patrões roubavam até 25%, 30% no quilo da borracha. Eu era pequenininha, mas quando ia pesar a borracha, eu ficava de olhinho lá e fazia aqui as contas para não enganarem o meu pai quando ele não estava em casa. E o Piaget diz que a gente aprende com as estruturas prévias que a gente tem. A educação tem que considerar essa estrutura prévia que cada aluno tem e ela é singular. E isso é também válido na igreja e em todo canto. Então, eu vi a professora falando aquilo e eu fiz um cálculo matemático. Eu pensei, ela ensina as letras, o som das letras.
soma o som das letras e forma as palavras. Então, eu vou aprender as letras, o som das letras e vou formar as palavras. Cheguei na casa do meu primo e pedi para ele fazer numa folha de papel A, B, C, D. E foi mágico, porque quando eu decorei a letra e o som das letras, eu falava B mais A, somava, né? Porque a minha linguagem era matemática. B mais A é Bá, N mais A é Ná. Estou alfabetizada, eu tive que acelerar um pouco as coisas, né? E eu estou dizendo isso porque é impossível ensinar, é impossível governar e é impossível curar. Mas nós estamos diante desses impossíveis todos. E é a hora de colocar em ação esse desejo que está aqui dentro de nós, para produzir essa cura em nós mesmos. E talvez o espaço que mais precisa disso seja aquele que deveria, teoricamente, menos precisar, que é o espaço da fé, o espaço da igreja. Nós estamos cindidos. Houve um tiro dentro da igreja. Um irmão atirou no outro irmão, por divergência política. Então, nós precisamos nos curar. Porque é muito fácil a gente ver a arrogância no outro, a prepotência no outro, a raiva no outro. Mas é muito difícil a gente ver a prepotência em nós mesmos, a raiva em nós mesmos, o desejo de vingança em nós mesmos. E aí, se a gente lê aquele livro do padre Henri Nouwen, A Volta do Filho Pródigo, talvez vá nos ajudar muito nesse momento. Porque naquele livro, ele vai passando pelos processos que a gente vai transitando de identificação. Você, quando lê o texto bíblico, você se identifica logo com o filho pródigo. Eu errei rapidinho, mas já me reconciliei, já estou no braço do pai. Porque a gente gosta de tudo muito rápido, né? Não conta aí o tempo do processo que ele teve que ralar até voltar para os braços do pai. Mas quando a gente lê o livro, e o texto do Felipe Hansen fala muito disso, você vai se identificando. Tem uma hora que você sente que você é o mesquinho mesmo do irmão mais velho. Certo? Que você tem raiva do sucesso do outro, da misericórdia que o outro está recebendo, sabe? Do sucesso que o outro está alcançando. Você é o próprio irmão mais velho. E você fica com raiva até de Deus. Como é que ele está sendo tão abençoado? Como é que tem essa inteligência toda? Faz essa construção maravilhosa. E ainda por cima é ateu. E eu, que rezo de manhã, de tarde, de noite, não consigo fazer isso. A gente não consegue ver. Agora, no momento em que você se desidentifica e você se percebe, a volta do filho pródigo provoca em nós um processo de desidentificação, isso é maravilhoso. É por isso que o padre Henri Nouwen, ele disse que teve uma conversão na conversão. Ele já era padre, ele visita o museu, ele vê a obra do Rembrandt e ele fica maravilhado em frente ao quadro. E aí ele percebe coisas que são fantásticas. A mão do pai é uma mão firme, severa, mas a outra mão é uma mão delicada. E aí ele chega à conclusão, o Felipe Hansen, que Deus é pai e é mãe ao mesmo tempo. Dizer isso hoje numa igreja conservadora parecerá uma blasfêmia imperdoável. Mas Deus é pai e é mãe ao mesmo tempo. Porque Ele nos criou a sua imagem e semelhança. E isso que está acontecendo hoje requer de nós esse olhar para nós mesmos. E não tratar todo mundo como se já fosse uma parte que manipula e pronto. Existem aqueles que conscientemente manipulam. Aqueles que conscientemente sabem que estão manipulando a fé em benefício não é nem da política, é dos seus interesses econômicos, financeiros e de poder. Esses sabem. E é com esses que a Bíblia diz, Jesus diz, esses pelos quais conscientemente entram os escândalos das pessoas acharem que evangélico é defender arma, de que ser cristão é ser contra preto, de que ser cristão é ter raiva de indígena, de que ser cristão é ser homofóbico, esses pelos quais entram os escândalos, melhor seria amarrar uma mó
no pescoço e lançar no fundo do mar. Não sou eu que estou dizendo, já estamos no tempo, obrigada, Tássio. E quando você se percebe dessa forma e identifica os que estão fazendo, os demais têm que abrir um espaço de conversa. E isso que é válido para a igreja é válido também para a sociedade. O Plínio de Arruda Sampaio me chamava de poliana, porque ele dizia que eu queria encontrar sempre uma forma de aconchambrar, para ter algum ponto de contato. Mas, olha, se a gente não fizer a aeróbica do bem e ficar botando força na musculatura da divisão, da separação, a gente não vai a lugar nenhum. O que nos trouxe até aqui foi o amor. O amor é a potência econômica, social, cultural mais fantástica que existe nesse universo. É o amor. Porque o amor é ele que me faz apostar num ser humano e reverenciar um ser humano que nasceu e não consegue nem encontrar minha teta para mamar. Mas eu faço uma aposta de amor, que ele vai falar, ele vai significar, ele vai andar, e ele vai ser um grande homem, uma grande mulher, uma grande pessoa, para não ficar só no binário, uma grande pessoa. Essa aposta é a aposta amorosa. Essa aposta é a que precisa ser feita no Brasil. A política não pode ser uma demanda de amor. A política tem que ser uma oferta de amor. A política, como demanda de amor, o que o líder quer é que alguém se mate por ele, que alguém obstrua as estradas por ele, que alguém faça alguma coisa muito por ele. Porque, no fundo, ele é uma pessoa frágil, carente, sem condição de se sustentar nas próprias pernas e é capaz de cortar as pernas de todo mundo para que ele atenda a sua demanda de amor. Quando ela é uma oferta de amor, a política é um serviço. Eu queria ver o que o Bolsonaro fazia se ele tivesse tido 22 milhões de votos e tivesse 1 milhão de votos. E o povo fica todo dizendo, teve menos votos do que o Daçuelo. Eu agradeço imensamente a Deus esse 1 milhão de votos, porque com esse 1 milhão de votos eu estou aqui de pé, acreditando no Brasil, porque nós não somos o resultado e o produto do que a vida faz com a gente. Nós somos resultado e o produto do que nós fazemos com a vida. E esse é o momento de encarar a política não como uma demanda de amor, mas como uma oferta de amor. E eu espero que o campo progressista tenha aprendido a lição. Nós precisamos de todo mundo para não deixar que esse caminho difícil que estava acontecendo, acontecesse. A gente precisou de todo mundo, mas a nossa lógica foi exclusiva, excludente. A gente tenta eliminar o outro, mas nos momentos difíceis a gente olha e diz, quem é que está vivo ainda aí? Venham, pelo amor de Deus, me ajudar. Dessa vez eu espero que a gente aprendeu a lição. É bom ter um ecossistema político diverso, plural. A gente defende a diversidade social, cultural, biológica, em todos os níveis. Vamos defender a diversidade política. Foi muito bonito ver o Zé Aníbal, foi muito bonito ver o Aloysio Nunes, o Fernando Henrique, o PSDB apoiando o Lula. Foi muito bonito ver o Lula dizendo, não é só o PT, eu preciso de todo mundo, eu vou governar com o povo brasileiro. Foi muito bonito ver a Simone Tebet pagar o preço para ir apoiar o Lula em nome de uma causa maior. E será muito bonito se a gente for capaz de, novamente, unir esse Brasil cindido. Não é que nós vamos ser uma gelatina, não. Mas a gente vai estar unido no princípio, não da complementariedade, mas não da... Aliás, da complementariedade. Quando é complementariedade, você vai me complementar. Eu sou coxo e você vai me trazer a outra perna. Eu estou mancando e você vira uma prótese para mim. Vamos mudar a chave. Agora, eu acho que é o princípio da suplementariedade. Na suplementariedade, eu sou um inteiro. Eu sou Marina Silva. O pastor Ed René é pastor Ed René. Você é você.
e você é um inteiro, e a gente se suplementa, você é um real diferente. Mas, quando é necessário, esses 2 reais são capazes de se colocarem como colunas para algo maior. Isso que aconteceu no Brasil não pode ser só para ganhar a eleição, é para ter um novo sentido de nação, um novo ideal identificatório. E o novo ideal identificatório do Brasil, para mim, é que a gente trabalhe para ser, ao mesmo tempo, um país politicamente democrático, culturalmente diverso, ambientalmente sustentável e socialmente justo. Essas pilastras deveriam estar no nosso horizonte. Nós que temos uma visão desenvolvimentista do mundo, que destrói os recursos naturais, com a crise ambiental global, não tem mais como ser desenvolvimentista. O planeta é limitado, não há desenvolvimento linear. A partir de agora, todos teremos que ser, por uma imposição da própria natureza, sustentabilistas. O que nós não podemos ser é negacionistas. Uns serão sustentabilistas progressistas, assim como éramos desenvolvimentistas, progressistas ou conservadores. Uns eram socialistas, desenvolvimentistas. Outros capitalistas, desenvolvimentistas. A partir de agora, isso foi eu que inventei, nós vamos ter que ser sustentabilistas. Uns serão progressistas, outros serão conservadores. Mas o planeta nos impõe limite e nós vamos ter que aprender a lidar com esse limite. Vamos sair dos limites extensivos, onde estamos disputando coisas, materialidade, porque elas são finitas. E vamos para os limites intensivos, onde estamos disputando habilidades. Há limites para ter, o planeta diz, mas não há limites para ser. Não há limites para fazer a melhor palestra, a melhor pregação, pintar o melhor quadro, fazer a melhor música, a melhor poesia. Não há limites para ser, há limites para ter. Os gregos queriam ser sábios, queriam ser livres. Os egípcios queriam ser imortais. Os romanos queriam ser grandes e fortes. Na Idade Média, as pessoas queriam ser santas, mesmo tendo cometido muitos pecados em nome da santidade. O mercantilismo nos fez deslocar para o ideal do ter. E hoje nós desejamos ter coisas. Mas como temos a capacidade infinita de desejar, 7 bilhões de pessoas desejando infinitamente ter coisa, o planeta não suporta. Então, a sustentabilidade não é uma maneira de fazer, é uma maneira de ser, é um ideal de mundo, não é? Um ideal de vida. E é por isso que eu olho para esse Brasil fenecendo, mas eu vejo um Brasil florescendo. E eu queria terminar com uma poesia que eu fiz para me consolar. Eu sou muito generosa comigo mesma, eu chamo de poesia. É uma oração poesia, né? Quem conhece as regras vai me perdoar. Mas acho que esse é o momento da gente conversar, fazer essa conversa, de não ver a direita como a ser excluída, nem os progressistas, os eliminados contra aqueles que estão no mundo das trevas. Porque há um espaço de conversa, porque a verdade não está com nenhum de nós, ela está entre nós. Uma das pessoas que mais me edifica na minha fé, não professava uma fé, é a Hannah Arendt. E se puder ler o livro dela, A Condição Humana, quando ela fala da força arrebatadora, não é? Do irreversível, e ela diz, para o irreversível só tem um remédio, o perdão. Mas a gente só pode perdoar aquilo que a gente pode punir. O que a gente não pode punir, a gente não tem como perdoar. E aí Jesus disse, esses que fazem coisas que são imperdoáveis, melhor amarrar a mói, tibungo na água. Isso foi Jesus que disse, não é para a gente sair fazendo isso não, certo? Ninguém tem isso. Mas a Hannah Arendt me edifica muito. E quando ela diz, a gente tem medo do imprevisível, nada nos deixa mais inseguros numa vestígio, quando as coisas estão imprevisíveis. A gente fica violento, a gente fica covarde, a gente fica insuportável diante do imprevisível. E para o imprevisível, ela diz, só tem um remédio, o valor da promessa. Mas a promessa tem que ser crível. Se eu disser, amanhã o Brasil já é sustentável, ninguém aqui acredita. Essa promessa não serve. A promessa tem que ter valor. E, nesse momento, nós fizemos uma aposta na democracia. E a democracia, se tiver combate ao machismo, ao racismo, a uma visão
de utilizar de forma incorreta as riquezas que, para quem crê, Deus nos deu. Porque viemos do pó, precisamos da água para nos tornar massa. Porque viemos do pó, precisamos do oleiro para nos fazer vasos. Porque viemos do pó, precisamos do fogo para adquirir firmeza. Porque viemos do pó, precisamos do sopro para ter um espírito. Porque viemos do pó, precisamos do verbo mais do que do pão. Porque viemos do pó, precisamos da cruz para ligar céu e chão. Quando estivermos no pó, levanta-nos por tua mão. Que Deus abençoe a todos nós e o Brasil.